Irmãos. Então, a gente vai dar maiores informações durante a semana. Eu queria convidar você para a gente orar ao Senhor, você deixar sua Bíblia aberta no livro de 1 Reis, para a gente fazer a leitura daqui a pouco, capítulo 19. Mas eu queria convidar você para a gente orar ao Senhor. Você que está em casa, que nos acompanha, eu sei que tem muita gente nos acompanhando, e agora os irmãos vão me permitir fazer algo muito privado, muito pessoal. Eu sei que os irmãos não vão entender mal o que eu estou fazendo, é porque, graças a Deus, colocaram conexão na casa do meu pai. Eu falei ainda há pouco dele, ele está consciente, lúcido ainda, estive com ele agora, e colocaram internet, e minha irmã me avisou agora que ele está assistindo o culto, né? A cuidadora coloca lá a televisão e conecta lá no canal da igreja. Então, um beijo, pai, seu Silas Laurentino dos Santos, né? Um ancião de 91 anos, lúcido, cultuando a Deus. Beijão grande, pai. Deus abençoe o senhor. Eu queria convidar você para a gente orar. Pai amado e querido, te damos graça e te louvamos por tudo que tem acontecido aqui nessa noite, pelo louvor, pelo tempo de oração, de intercessão, pelo tempo de adoração com os nossos dízimos e ofertas. Ó Deus, isso é um tempo muito especial para nós. Imaginamos aonde poderíamos estar se não fora a tua graça, se o Senhor não tivesse nos alcançado com teu amor. Ó Deus, cada um de nós que aqui está nessa noite tem sua história de vida, tem uma vida passada, contada até ser alcançado pela graça, mas nós te louvamos porque o Senhor nos tirou das trevas, o Senhor firmou os nossos pés sobre a rocha. Nós te louvamos porque, a despeito de tudo que temos passado, de lutas que temos passado, o Senhor nos tem guardado, o Senhor nos tem abençoado. Nós somos gratos por isso, Senhor. Há gratidão no nosso coração. Agora, Deus, nós estamos com a Escritura em nossas mãos. O Senhor, eu creio nisso. Durante essa semana me impeliu para esse texto, para essa história, para falar sobre isso dessa noite. Ó Deus, eu peço em nome de Jesus que o Senhor me ajude na minha fraqueza, na minha fragilidade. Me ajude a não expor pensamentos meramente meus, ensinamentos meramente pessoais. Me ajude a ser fiel à palavra. Me ajude a compartilhar com os meus irmãos que aqui estão e aqueles que estão em seus lares, e aqueles que irão ouvir essa pregação depois. Me ajude, ó Deus, a falar aquilo que o Senhor pôs no meu coração, tem posto no meu coração, que a gente seja edificado nessa noite, mas que acima de tudo o teu nome seja glorificado, o teu nome seja exaltado. Ó Deus, que o Senhor fale ao coração de cada um da gente. O Senhor sabe como cada um chegou aqui nessa noite, e eu peço humildemente, fale conosco, ministre o nosso coração, ensine-nos nessa noite, Senhor, que a gente, ao sair daqui, possa a uma, como diz a palavra, dizer: Deus está aqui nesse lugar, Deus tem falado ao nosso coração, Deus tem ministrado a nossa vida, e a gente foi edificado. Nós pedimos tudo isso, Senhor, no nome do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Meus irmãos, permita-me algumas palavras introdutórias nessa noite, como de praxe, né? Mais uma vez, eu posso dizer que o mundo está sobressaltado. E obviamente, não apenas o mundo, mas eu posso garantir para os meus irmãos, e eu creio que vocês têm percebido isso, o Brasil novamente é tomado de sobressalto. O Brasil novamente é tomado de perplexidade.
E quando a gente achou ou quando nós imaginávamos que essa pandemia iria cessar, que essa pandemia não mais iria atacar como atacou ao longo desses últimos 2 anos, mais uma vez nós fomos tomados de sobressalto, de perplexidade, e mais uma vez essa pandemia, obviamente com esta nova variante, como é assim chamada, que tem um poder de contágio assustador, graças a Deus, o que nós temos entendido é que a letalidade dela não é tão grande como fora as outras variantes iniciais, mas mesmo assim, nós temos sido tomados de perplexidade e, por que não dizer, no coração de muita gente, existe ou voltou novamente aquele espectro de medo, de temor e, por que não dizer, de terror. Pensei muito sobre essas coisas nessa semana. E eu também imaginei, eu creio que você vai concordar comigo, que a realidade é que todo esse processo que já se prolonga por 2 longos anos e que tem se enveredado, eu tenho feito questão sempre de dizer isso, que essa pandemia, esse processo, ela se esparramou, ela se espalhou, se enveredou por todos os segmentos e setores, tem trazido uma série de transtornos em todas as áreas, para muita gente. E uma das áreas que mais tem afetado as pessoas, o ser humano, é aquela área que é chamada de área psicoemocional. E desde que essa pandemia começou, talvez vocês não estejam lendo a respeito, alguns talvez sim, mas o número de pessoas que têm enfrentado patologias ou enfermidades na área da psicoemoção tem sido de uma ordem muito grande, assustadora. Eu entendo até que as próprias autoridades talvez não queiram trazer tanto à tona os bastidores do que tem acontecido com muita gente. Mas a realidade é que nós temos percebido, queridos e queridas, um crescimento assustador da ansiedade, por exemplo, de fobias. Se essas coisas, e eu entendo que elas já existiam anteriormente, e eu tenho inclusive pregado de vez em quando sobre essas pressões da pós-modernidade sobre nós, sobre o homem, sobre a sociedade, a gente sabe disso. Vivemos numa sociedade já há algumas décadas profundamente pressionadas. Essa é a cultura do estresse, do trabalho, das cobranças. Essa é a cultura das competitividades, das competições, desde cedo. Ora, se a sociedade moderna ou pós-moderna já padecia de muito desses males, obviamente todas essas coisas elas cresceram ainda mais com o advento da pandemia do Covid-19. E não são poucas, queridos e queridas, as pessoas que enfrentam problemas na área da ansiedade, na área da fobia, na área do desânimo, na área da depressão, inclusive, e de tantas outras coisas que nós poderíamos nomear nesta noite. De dezembro para esse ano, eu fui tentado a escrever um artigo, não concluí o artigo ainda, espero concluir em breve. Pouca gente talvez tenha sabido, mas no mês de novembro do ano passado, 2 pastores da Grande Natal
tiraram as suas vidas. Um assunto que outrora era muito incomum você falar ou você ouvir a respeito. E quando eu comecei a pesquisar para escrever o artigo, eu comecei a perceber que aquilo que parece incomum para nós tem se tornado coisa comum nos meios dos sacerdotes, católicos e evangélicos. As pressões são muitas. O desânimo, a depressão tem tomado a alma e o coração de muita gente. E pensando nisso, entre outros motivos, que eu não vou estar gastando tempo com os irmãos essa noite, mas pensando em coisas macro, mas também pensando em coisas micro, de conversas particulares e pessoais com algumas pessoas, eu pensei que nós poderíamos nessa noite abordar essa temática. E obviamente, buscando o pressuposto para a nossa reflexão numa história bíblica, e que nós já, e quando eu comecei a pensar sobre isso, eu disse, puxa vida, Senhor, quantas vezes eu já não meditei e preguei nesse texto, mas eu creio que Deus ainda pode nos ensinar muitas coisas, ou mais algumas coisas, através dessa história que nós vamos ler agora. E eu peço que você pegue a sua Bíblia. Primeira Reis, capítulo 19, e vamos ler. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Apenas para que você se contextualize comigo, Acabe, rei de Israel, reino do norte, Jezabel, sua esposa, ímpia, pagã, bruxa, que tinha uma influência, uma ingerência sem medida na corte desse homem. No capítulo 18, nós temos um embate histórico que nós cantamos, nos deliciamos com ele, porque esse profeta ousado, que nós não sabemos direito sua origem, mas testado por Deus, vocacionado por Deus, homem poderoso, ele entra no embate, no combate com os profetas de Baal e da deusa Aserá. Isso está no capítulo 18. Nós lembramos dessa história, quando ele testa e não tem nada do lado de lá, mas do lado de cá tem Deus, e ele ora. Os irmãos devem lembrar, para que caia fogo do céu, e cai fogo do céu, consome tudo que está ali, e depois os profetas de Baal, os adoradores desse Deus pagão, são mortos à espada. Agora nós estamos num contexto posterior. Acabe, os comentaristas dizem, falam dessa sujeição, dessa submissão desse rei à sua esposa, porque ele vai e conta para ela em detalhes tudo o que tem acontecido. Isso é o contexto. Verso 2: Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, aí vem uma mensagem do inferno, vem uma mensagem do cão. Preste atenção nisso. Você já recebeu uma mensagem do inferno? Eu já recebi. Não vou entrar em detalhes aqui, mas já recebi. Aquela mensagem, já recebi mais de uma. Desafiadora, para impor medo, impor terror, impor pânico em você. Façam-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida, como fizeste a cada um deles. Verso 3: Temendo, pois, Elias,
levantou-se para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio, tranquilo e suave, um ventinho. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto, e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Verso 18. Também concevei em Israel 7.000, todos os joelhos, que não se dobraram a Baal, e toda boca que o não beijou. Deixe sua Bíblia aberta, querido e querida, se você pode fazer isso. Olhando esse texto, e olhando essa experiência bíblica, nós perguntamos o que é que nós podemos tirar desse texto nessa noite. Principalmente, amados, quando nós nos depararmos com situações inusitadas na nossa vida, situações de temores, situações de ansiedade, situações de medo, situações de desânimo, ou quem sabe até situação de depressão ou coisa parecida. A pergunta é: o que essa experiência desse profeta pode nos ensinar? Podemos encontrar, eu posso ainda perguntar, nas Escrituras, fontes ou subsídios que podem nos ajudar a enfrentar essas intempéries? Eu creio que sim. Antes que nós
adentremos decisivamente no texto, permitam-me ainda algumas palavras e algumas considerações que eu julgo relevantes nessa parte da introdução. A primeira coisa, eu quero que você perceba, que você veja, que Elias não era, digamos assim, um homem qualquer, um homem comum dentro da cultura hebraica. Podemos dizer que esse era um profeta heróico. Quando nós lemos a história dos profetas, e principalmente daqueles profetas que nós chamamos não escriturísticos, ou seja, que não deixaram um legado escrito, nós podemos dizer que talvez Elias seja o mais importante, o mais relevante, aquele que nós mais conhecemos. Eu não tenho nenhum temor de dizer que este era um homem de Deus, até porque as pessoas olhavam para Elias, como olhavam para Eliseu, e diziam: ali vai um homem de Deus. Mas é interessante que esse homem heróico, esse homem de Deus, esse homem que tinha essa característica, quando nós lemos esse evento da sua história, nós percebemos que esse era um homem com limitações. E usando aquilo que Tiago vai dizer no Novo Testamento, Elias não era apenas um homem com limitações, mas Elias também era um homem com paixões. Ora, e se Elias era um homem que tinha paixões e um homem que tinha limitações, nós olhamos claramente nesse texto, queridos e queridas, e percebemos que Elias ficou desmotivado. Nós percebemos que Elias sentiu desânimo na sua trajetória, num determinado momento da sua vida. E mais ainda, nós percebemos claramente que Elias, podemos dizer sem nenhuma sombra de dúvida, e não precisa ser especialista na área para dizer que Elias teve uma depressão. A segunda coisa que eu queria dizer ainda em relação a isso, que eu julgo importante, por favor, caminhe comigo. E essa coisa que eu julgo importante, queridos e queridas, é que as Escrituras, elas não camuflam, elas não escondem estes sentimentos em suas páginas. E nós olhamos alguns homens e mulheres que nós consideramos verdadeiros heróis, e esses homens e mulheres que nós consideramos verdadeiros heróis da Bíblia Sagrada, nós vamos perceber que alguns deles, eu não estou dizendo todos, mas alguns deles tiveram um momento de ansiedade, tiveram momentos de temores, tiveram momentos, queridos e queridas, de desânimo, e por que não dizer, momentos de depressão. Moisés e Jonas, por exemplo, desejaram também a morte, pediram a morte a Deus. Eu creio que você sabe disso. O apóstolo Paulo, queridos e queridas, talvez você não lembre desse texto, mas na sua segunda carta aos Coríntios, logo no capítulo 1, no verso de número 8, o apóstolo Paulo falando das lutas que eles enfrentaram na Ásia Menor. Muita luta, muita perseguição, muito aperto, muita tribulação, muita traição. Ele disse: nós tivemos a ponto de desesperarmos da nossa própria vida. Diante disso, não me surpreende o fato de olhar para a história desse profeta tão abençoado e vê-lo profundamente fragilizado. Nós temos que entender, santos e santas, que homens e mulheres de Deus podem enfrentar aquelas noites sombrias em suas vidas. Podem enfrentar. E finalmente, a terceira e última coisa que eu julgo relevante dessa parte introdutória, que eu acho profundamente interessante isso da parte de Deus. Guarde isso. Deus nos usa a despeito das nossas fraquezas. Amém, meus irmãos? Deus nos usa. A despeito das nossas fraquezas e fragilidade, Deus nos usa. Ao mesmo tempo em que Ele não ignora ou esconde as fragilidades dos seus servos. Ao mesmo tempo que Deus usa cada um de nós
na nossa fragilidade, na nossa fraqueza. Esse Deus eterno e poderoso, Ele não ignora as nossas fragilidades, assim como Ele não esconde. Quem pode esconder as fragilidades somos nós, muitas vezes, mas Deus não esconde as fragilidades dos seus servos, elas estão expostas na palavra. Agora, permita-me aprofundar mais aquilo que Deus tem posto no meu coração para vos falar nessa noite. E a primeira pergunta que não quer calar, e eu já vi inúmeras interpretações sobre isso, de vários especialistas, desde os especialistas da área psicossomática, da área da psicologia, até os grandes exegetas e intérpretes bíblicos. A pergunta é: por que que Elias, por que que esse profeta poderoso, heróico, corajoso, por que é que ele entrou naquela situação? Eu já vi muitas interpretações, muitas. Eu mesmo tenho as minhas opiniões pessoais, mas eu queria refletir nessa noite, acima de tudo, por concordar com aquilo que ele caminha, com uma análise que um escritor norte-americano chamado Charles Swindoll, que escreveu uma série muito linda sobre os heróis da Bíblia, que eu recomendo a leitura. Os principais personagens bíblicos foram biografados de modo diferenciado por esse best-seller norte-americano Charles Swindoll. E a partir da análise que Swindoll faz da vida do profeta, analisando as conjunturas e os contextos, eu queria que a gente desse uma aprofundada naquilo que levou aquele herói, aquele homem corajoso, àquela situação de desânimo, àquela situação de depressão, aquela situação de desgaste. Obviamente, amados, nós não podemos nos aprofundar muito por causa do tempo, mas eu concordo com o que Swindoll coloca. E a primeira coisa, na visão desse escritor, preste atenção nisso, e vamos fazendo as devidas pontes, os devidos links conosco mesmo, e você que nos assiste também. Vamos fazendo esses links, vamos fazendo essas pontes. A primeira coisa que levou Elias a esse estado deplorável, de desânimo, de desgaste, de depressão, é que Elias não conseguiu discernir o contexto que ele estava vivendo, que ele estava passando, de modo claro e de modo racional. Vou repetir. Elias, ele não conseguiu discernir o contexto, a conjuntura, o momento que ele estava vivendo de modo claro e de modo racional. E quando eu falo sobre isso, quando eu penso sobre isso, pregando sobre isso, lendo sobre isso, eu comecei a me autoexaminar e dizer a mim mesmo: meu Deus, quantas vezes eu já não passei por isso? Quantas vezes, diante de uma conjuntura, diante de uma situação inusitada, a gente não consegue discernir claramente, racionalmente, aquilo que nós estamos experimentando, aquilo que nós estamos vivenciando. Veja uma coisa, por favor, para que a gente compreenda o que nós estamos falando. Quem fez a ameaça a Elias? Quem era Elias? Mas esqueça um pouco quem era Elias. Quem fez a ameaça a Elias? Quem fez a ameaça a Elias, querido e querida, foi um ser carnal e pagão. A ameaça para Elias não veio da parte de Deus. Quando eu leio sobre isso e penso sobre isso, inclusive eu penso que Elias teve
uma certa dificuldade de conciliar aquilo que nós chamamos a soberania de Deus com aquilo que ele estava experimentando, com aquilo que ele estava vivendo. Talvez na cabeça de Elias, Deus é soberano, é poderoso, os profetas foram mortos, os adoradores da deusa Será também foram mortos, agora vai acabar a idolatria no reino do norte, agora o trono vai ser um trono voltado para Jeová, agora vai ser tudo crente nesse reino, agora as coisas vão ser assim. Mas não aconteceu. Acabe ainda continuava no trono, Jezabel, a bruxa, ainda era rainha. Conciliar essas duas coisas, talvez na cabeça desse homem, racionalmente falando, não foi possível. E ele não consegue discernir de modo claro o contexto que ele está vivendo. Eu penso, amados e amadas, que se racionalmente e com o coração cheio de fé, mesmo não tendo acontecido o que ele talvez esperasse que acontecesse, Elias tivesse pensado e orado, mais ou menos assim: espera aí, quem mandou essa ameaça foi uma bruxa, quem mandou essa ameaça foi uma pagã, mas eu sirvo o Deus soberano, eu sirvo o Deus dos deuses, eu sirvo aquele que está no comando de todas as coisas, eu sirvo aquele que tem o braço forte. Quem essa mulher pensa que ela é? Vocês compreendem a diferença, irmãos? E eu penso e concordo com Swindoll quando ele diz que Elias poderia ter orado a Deus mais ou menos assim, que nós deveríamos orar quando nós nos sentimos fragilizados, fracos, ansiosos, desgastados, que podemos passar por isso. Mas se a nossa oração nesse momento fosse mais ou menos assim, ó: Senhor, estou me sentindo inseguro, estou me sentindo perturbado, estou me sentindo sem forças, mas dá-me força, Senhor, porque eu creio que Tu és o Deus que pode todas as coisas. Mais ou menos, eu já falei tantas vezes sobre esse rei aqui, como Josafá. Quando uma confederação de povos vem contra ele, ele se prepara, ele tem medo, ele equipa, promulga jejum, promulga oração, o povo ora, o reino ora, mas o medo ainda está no coração, a gente sabe disso. Prepara o exército, equipa o exército, mas o medo ainda está no coração, porque o povo que vem é poderoso demais. São 3 povos aliados a mais um quarto, é gente demais. E quando esse homem prepara tudo, ele faz uma oração breve, de um verso apenas, mas que eu vejo a insignificância de um homem, a sua incapacidade, mas ao mesmo tempo eu vejo a sua dependência de Deus, porque ele olha e diz assim: olha, Senhor, em mim não há força nenhuma, mas os meus olhos estão postos no Senhor. Em mim não há força nenhuma, mas os meus olhos estão postos no Senhor. Meus irmãos, eu termino esse ponto dizendo que ao enfrentarmos esses momentos sombrios, quando muitas vezes nossa mente deseja e quer ser tomada pelo fatalismo, que possamos orar ao Senhor e dizer: Senhor, eu me sinto frágil, eu me sinto incapaz, eu me sinto abatido, mas eu confio em Ti, Senhor. Eu sei que Tu és o Deus soberano e poderoso. Aleluia. Mas há um segundo motivo, irmãos, que pode ter levado Elias a essa situação. Caminhe comigo. Para Charles Swindoll, Elias entrou nessa situação porque Elias afastou-se dos relacionamentos encorajadores. Eu concordo com ele. Se você perceber, Elias é um homem solitário, é um homem sozinho,
Inclusive, o historiador bíblico, no verso 3, diz que ele deixou o moço dele, que poderia ser a sua companhia, poderia estar do seu lado, era comum, mas deixou o moço dele e entrou no deserto. É o que ele diz, queridos e queridas, no verso 3 do capítulo 19. Deixou o seu moço, entrou no deserto. E aí Charles Swindoll diz uma coisa que eu queria que você considerasse: pessoas desencorajadas são pessoas solitárias. Só há espaço para uma pessoa debaixo do zimbro no deserto. Debaixo dos galhos secos da desmotivação e solidão, há somente uma pequena sombra, somente para uma pessoa. E eu penso, amados, que essa falta de empatia por parte de relacionamento próximos, saudáveis, ela foi decisiva na vida do profeta. Deixe-me dizer uma coisa para vocês que de vez em quando eu tenho dito aqui: amigos e companheiros são essenciais em nossas vidas. Amigos e companheiros são poderosos instrumentos de Deus para bombardear coragem, força e ânimo em nossas vidas. Acompanhe-se de pessoas que possam estimular você, motivar você. Fuja de pessoas negativistas. Fuja de pessoas que te põem para baixo, querido. Fuja de pessoas incrédulas. Chega! E é lamentável, e eu penso que você vai concordar comigo, que parece que cada vez que a gente se aprofunda mais no desânimo, parece, mas a gente procura se afastar da pessoa, é ou não é? Já passei por isso, e de vez em quando eu enfrento momentos sombrios, aqueles momentos de incerteza, é comum a minha personalidade, me afastar. Isso é terrível, amados. Elias está sozinho, e na solidão ele sente falta de empatia, e isso vai levar a uma outra coisa que eu falo daqui a pouco. Eu me lembro, quando eu estava esboçando o sermão e meditando na palavra, eu não tenho uma memória antiga muito boa, Denise é especialíssima nisso, mas eu me lembrei do primeiro congresso que eu fui com Denise da CEPAL. Eu fui para São Paulo em 1996 com Denise. Interessantemente, eu estava enfrentando uma crise enorme, que eu coloquei nesse último livrinho que eu escrevi. Quem lê o livrinho sabe que eu começo contando dessa crise. Eu já estava com quase 10 anos de ministério, frustrado com muita coisa no evangelho, frustrado com muita coisa dentro da igreja, frustrado com muita gente. E no caminho, eu lembro que Denise vai recordar, a gente foi de busão, não era fácil viajar de avião naquele tempo, 3 dias de busão para São Paulo, e eu disse no caminho, Denise, eu tenho que te falar uma coisa. Ela disse, o que foi, meu filho? Eu disse, eu estou frustrado, eu estou pensando em largar tudo, eu estou pensando em deixar o ministério, eu estou pensando em deixar a vocação. Ela ficou sobressaltada dentro do ônibus, ficou angustiada, porque o sonho de Denise era exatamente me ver um pastor de tempo integral. Eu fui pastor biocupacional por 11 anos, e a gente estava no segundo ano que éramos pastores de tempo integral, e no segundo ano está eu frustrado, desanimado, angustiado, indo para São Paulo. Mas como aquele congresso de pastores e líderes foi um refrigério. Foi quando eu conheci o Ed Renekiewicz pregando às noites, e como eu fui abençoado. E eu nunca esqueço de uma frase do Ed. Ed pregou uma noite dizendo assim: pessoas precisam de Deus, mas pessoas precisam de pessoas. Pessoas precisam de Deus, mas pessoas precisam de pessoas. Eu creio que Denise lembra disso, e aquilo foi bombardeando a minha mente. Eu disse: Deus, eu preciso do Senhor, mas eu preciso de homens bons do meu lado, eu preciso de mulheres crentes do meu lado. As pessoas que têm me cercado, Senhor, são pessoas que não têm me motivado, que não têm me colocado para frente. Eu tenho me cercado de gente, Senhor, incapaz, de gente que tem puxado tapete, de gente que tem traído, de gente que tem, era uma série de situações dessa natureza, e Deus foi mostrando, e Deus foi abençoando, e Deus foi movendo as coisas, e as coisas foram mudando, e desde aquele momento eu não ando só,
e na contramão do que essa cultura mundana, secularizada diz, que você não pode ter amigos, eu digo nesse púlpito nessa noite: eu tenho amigos, homens e mulheres de Deus, pessoas que eu confio de rasgar a minha alma, abrir o meu coração, sem medo de ser bombardeado por parte deles. Elias é um homem solitário. Terceiro lugar, meu Deus do céu, Elias estava fisicamente exausto e emocionalmente exaurido. Guarde isso. Quantas lições. Elias estava exausto, Elias estava emocionalmente exaurido, querido e querida. E olhe, presta atenção numa coisa: quando nós lemos a história desse profeta, a gente vai perceber que esse profeta, ele sempre viveu no limite. Os vários anos do ministério desse profeta foi ele vivendo no limite. Esse foi um homem procurado, esse foi um homem testado, esse foi um homem tido como inimigo público das autoridades judaicas. Esse homem travou lutas renhidas contra as religiões pagãs. Esse homem viveu no deserto. Podemos dizer que esse homem viveu no limite, borderline, no limite. Deixe-me dizer uma coisa, amados, e aqui é uma experiência pessoal: viver no limite não é bom. Viver no limite não é bom. Mais cedo ou mais tarde, o nosso corpo, o nosso ser, ele vai exigir as energias gastas e canalizadas em tantas coisas e atividades que nós muitas vezes nos metemos. E isso pode descambar num sério problema de desânimo ou mesmo de depressão. Elias é um profeta que vive no limite. Finalmente, irmãos, em último lugar, Elias, guarde isso, perdeu-se no sentimento de autocomiseração. De vez em quando eu falo sobre isso aqui também. E eu tenho pedido quase que diariamente a Deus que Deus me livre desse sentimento. Charles Swindoll diz: a autocomiseração é uma emoção inútil. Ela vai mentir para você, ela vai exagerar, ela vai levar você às lágrimas, ela vai cultivar a mentalidade de vítima em sua cabeça. A autocomiseração exatamente nos leva a esse sentimento de vitimismo, a esse sentimento de coitadismo. Veja pelo texto bíblico que o tempo todo Elias está se vitimizando: Senhor, eu estou só, Senhor, não tem ninguém do meu lado, eu fui zeloso, Senhor, cuidadoso. O vitimismo anula a pessoa. O vitimismo leva-nos a um estado deplorável de coitadismo. E é horrível quando você se depara com uma pessoa que vive se vitimizando o tempo todo, culpando quem está do seu lado, culpando as coisas. Mas, irmãos, há um Deus fiel, poderoso, amoroso, misericordioso e soberano nessa história. Amém, meus irmãos? Aleluia, glória a Deus. A gente analisou as coisas ruins. Deus está no comando de todas as coisas. Aleluia. Deus entra decisivamente em cena nessa história. Quando eu coloquei isso no meu esboço, eu disse: Deus não entra em cena. Na verdade, em todo tempo Ele está na história, porque Ele é o Deus da história. E Deus agora vai tratar com o profeta.
Esse profeta com desânimo, com depressão, querendo que sua vida acabe. Deus vai tratar com ele como Deus trata comigo, como Deus trata com você, querido e querida, que está aqui nessa noite. Podemos estar enfrentando situações análogas, parecidas com essa. Talvez você não se encaixe em todas essas coisas que nós tiramos do profeta, que são características desse momento aprofundado, emocional que ele está passando. Talvez você se identificou com uma ou outra coisa, ou talvez com nenhuma, mas que você não está se sentindo muito bem. Como é que Deus trata o profeta, queridos e queridas? Em primeiro lugar, Deus permitiu, olha que Deus tremendo, que Elias tivesse um momento de descanso e de refrigério. Deus permitiu isso. Isso é fantástico. Esse registro é feito, queridos e queridas, entre os versos 5 e 8, e para mim é encantador. Elias deita, dorme, vem um anjo com comida e com água, e socorre 2 vezes, e eu olho e digo, que ação tremenda da parte de Deus. O profeta está cansado, dorme profeta, acorda, o anjo acorda ele, tome pão, tome água, dorme de novo, ele dorme de novo, depois vem, cutuca ele novamente, tem água aqui novamente, e tem pão, porque a jornada ainda é muito grande. E aí eu olho o texto, queridos e queridas, por favor, siga comigo. Não há sermão, não há repreensão, não há desonra, não há culpa, não há da parte de Deus nenhuma intervenção dizendo para o profeta: veja o seu estado, levante-se, seu ingrato, seu inútil, fique de pé, volta ao trabalho urgente. Não tem isso não. Tem não. Durma. Você já parou para pensar nisso? Durma, Elias. Elias, quando Elias abre o olho, tem um anjo. Eu sou um emissário de Deus. Aqui tem água, bebe, Elias. Você está dessedentado, mate sua sede. Bebeu. Aqui tem pão sobre a brasa, Elias, quentinho. Come, Elias. Comeu. Dorme de novo, Elias. Você precisa dormir. Dorme. Elias. Água de novo, Elias. Pão de novo, Elias. Aleluia. Ao invés da repreensão e condenação, tem um bom sono, tem pão, tem água. E aí eu tenho que concordar, queridos, que o profeta cansado podia levá-lo a caminhos e decisões tortuosas. Charles Swindoll diz uma coisa interessante: ele estava acreditando em mentiras por estar muito cansado. Deus vem e lhe promove descanso e refrigério. Isso favorece uma boa caminhada. Eu quero terminar esse ponto dizendo, irmãos, eu creio num Deus que promove descanso e refrigério para a alma que está cansada. Eu creio e prego sobre isso. Eu disse a Pedro: comece o culto hoje com o Salmo 23, porque o salmista no Salmo 23 diz: ele me faz repousar em pastos verdejantes, ele leva-me para junto das águas de descanso, ele refrigera a minha alma. Aleluia. Eu creio que essa palavra é verdadeira. O salmista no Salmo 116 diz assim, retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. O Senhor Jesus Cristo mesmo disse: vinde a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos, eu vos aliviarei, eu darei descanso para vocês. Eu creio que Deus promove refrigério e descanso para nós. Está cansado? Irmãos, quantas vezes nós não estamos precisando apenas disso, de um momento de descanso e um momento de refrigério. Quanto crente cansado dentro da igreja, quanto crente exaurido, frustrado, arrebentado dentro da igreja, pelos problemas inclusive inerentes à própria igreja, se desgastado com tanto trabalho, com tanta coisa, muitas vezes que é inútil, que é vão. Cansado, pensando em largar tudo, pensando em deixar tudo, pensando em acabar com tudo.
Saiba de uma coisa: Deus promove descanso, Deus promove refrigério. Descansa, eu sou o teu descanso, eu te animo, eu te refrigério. Deus é poderoso, eu creio nisso, irmãos. Em segundo lugar, primeiro, Ele promove descanso e refrigério. Segundo lugar, irmãos, quando eu leio essa história, eu vejo que Deus se revela soberanamente e poderosamente ao profeta. O Deus que nós vemos nessa história, depois que Ele se revela miraculosamente, sobrenaturalmente, lembre que Ele tinha aparecido para Elias com um anjo. Ele agora se revela em sua soberania, Ele agora se revela em seu poder, e isso está registrado entre os versos 9 e o verso 18, quando vem vento, quando vem terremoto, quando vem fogo, e Deus não está nele, mas vem um vento suave, um cicio, como diz algumas versões, e Deus se revela para o profeta. Deus se revela soberanamente para o profeta, ordenando que ele saia da caverna e lhe perguntando: o que é que você está fazendo aí, Elias? Deixe-me dizer, querido e querida, que é Deus que tira Elias soberanamente, poderosamente daquela caverna. É Deus que tira Elias poderosamente e soberanamente daquele estado de comiseração, de desmotivação e de depressão. Era como se Deus estivesse dizendo ao profeta: Elias, aí não é o seu local final, profeta. E parece que a frase que eu vou dizer agora é uma frase de efeito. Se você quiser entender como uma frase de efeito, entenda, mas não é. Embora algumas vezes possamos entrar em cavernas ou desertos, eles não são o nosso local final, não são. Embora muitas vezes a gente se meta em caverna, ou se você quiser, Deus permite que a gente entre em caverna e entre em deserto, esse não é o nosso local final. O nosso Deus é poderoso e soberano para nos tirar dessas situações. Louvado seja o Senhor. Não importa, amado, não importa, não importa o lugar que você se meteu ou está metido, não importa. O Deus que nós pregamos, o Deus de Elias, o Deus da palavra, é soberano, é poderoso para nos tirar de qualquer lugar desse. Deus se revela soberanamente, poderosamente para o profeta: que fazes aí, Elias? Põe-te para fora dessa caverna e eu vou falar contigo. Aleluia, eu creio nesse Deus. Em terceiro e penúltimo lugar, Deus trata Elias, mostrando para ele que sua missão não tinha acabado. Aleluia. Deus tratou Elias com descanso, tratou Elias sobrenaturalmente, soberanamente, mas a missão de Elias, queridos e queridas, não tinha acabado. E o interessante é que no começo dessa história, o que pairava no coração desse profeta é que tudo tinha acabado. Estou sozinho, procuram tirar a vida. Na verdade, Deus, eu quero é morrer. E aí eu começo a pensar, santos e santas, queridos e queridas, quantas vezes na trajetória desta vida, diante de lutas que enfrentamos, as mais diversas, de todos os tipos, meios, modos, inclusive, como eu vos disse, no contexto da própria igreja e da própria fé, não desejamos desistir de tudo, não desejamos jogar a toalha, chutar o balde. Eu já contei uma história aqui, irmãos, eu não tenho medo de falar das minhas fragilidades,
Não quero que você olhe daí para cá achando que eu sou o cara. Não sou. O superpoderoso, não sou. Se você procura um coach, um cara tal, vá para outra comunidade. Aqui você não vai encontrar. Vai encontrar um cara frágil, limitado, e que não tem vergonha de expor as suas fragilidades e paixões. Não tem. Não me veja como um supra-sumo que eu não sou. Uma das frases que eu tenho dito e repetido nessa igreja é que eu tenho os pés de barro como você tem. Não acho que eu tenho um pé de ferro que eu não tenho. Não acho que eu sou o cara mais inteligente do mundo que eu não sou. É preciso que você compreenda isso. E ore por mim, que eu tenho paixão igual a você, talvez mais do que você. Que eu sou tentado como você e talvez mais do que você. E eu me lembro que um dia, eu acho que foi em 2014, eu estava passando um momento difícil, Robson. Como eu estava, eu não lembro por quais motivos. Mas foi um período sombrio. Edinho vai lembrar, porque Edinho, naquele tempo os homens vinham orar. Geraldo também estava nesse culto, porque a gente formou um círculo ali, grande de homens. E aí eu pedi para Edinho dirigir o grupo. E Edinho começou a perguntar os pedidos de oração, os homens foram colocando, chegou no meu. E aí, como eu gosto de ser genuíno, eu falei: irmãos, orem por mim. Não sei se Edinho e Geraldo lembram, eu falei assim: ore por mim, porque se eu achar esse balde, eu vou chutar esse balde. Os irmãos se espantaram. Eu disse outras coisas. Eu me lembro que Edinho falou assim: pastor, venha para o meio da roda, ajoelhe e deixa a gente orar pelo Senhor. E assim eles fizeram. No outro dia, Geraldo ligou para mim. Eu lembro disso. O que é que está havendo, homem? Fabão ligou para mim, Geraldo, naquele tempo. Pastor, o que foi que houve? Amigos, preocupados. E eu me lembro que esses dois irmãos ligaram para mim e eu abri o coração. E eu chorei, Lúcia. Disse: rapaz, eu estou passando um momento difícil. Ore por mim. Esses irmãos oraram, minha família orou, e Deus agiu na minha vida soberanamente. Eu não vou dizer o que aconteceu, mas dizer que aquele momento passou. Jogar a toalha, acabar. Quantas vezes a gente não pensa nisso? Elias disse: acabou, é hora de parar. Aí Deus veio para Elias e disse: não, Elias, não é como você acha, não é como você pensa, é como eu, que sou soberano e poderoso, decido, vou fazer, e você vai fazer assim. Ainda tem coisa para você fazer. Você vai ungir o rei da Síria, você vai ungir o rei de Israel, você vai ungir um rei, um profeta no seu lugar. Você tem coisa para fazer. E deixa eu dizer uma coisa para você, profeta, você acha que está só, tem 7.000 joelhos que não se dobraram. Aleluia. Que coisa maravilhosa. Deus guarda o remanescente. Então você, querido e querida, que está pensando em largar, deixar, por causa de falatório, por causa de crítica, por causa disso, daquilo, Deus está dizendo: não, faz isso não. Tem muita coisa ainda para você fazer. Finalmente, irmãos, finalmente, irmãs, Deus é tremendo. Porque Deus providenciou um amigo próximo e pessoal para Elias. Eu não li com vocês, mas do verso 19 ao verso 21, é a escolha de Eliseu para ser o sucessor. E esse vai ser, pelo menos naquele momento, um companheiro fiel, próximo e pessoal para Elias. Você não vai andar sozinho, Elias. Vai ter um camarada do seu lado, um camarada bom do seu lado. Deus não permitiu que o profeta continuasse mais andando sozinho, querido e querida. Você pode ter se decepcionado com pessoas que lhe traíram a confiança, que falaram mal de você, mas nem todo mundo é assim. Nem todo mundo é assim. Ore a Deus, busque a Deus,
E Ele vai providenciar amigos próximos, pessoais e leais para você. E mais uma vez eu digo, ande na contramão da cultura secularizada desse mundo, que diz que é impossível que haja verdadeiros amigos sinceros e leais, porque tem, e aqui tem muita gente boa. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Deus levanta Eliseu para andar com Elias. Deus vai levantar alguém para andar lado a lado com você. Meus irmãos, quando nós lemos a história de Elias e texto como esse, nós lembramos que devemos olhar para cima. Permita-me concluir esse sermão dizendo as seguintes frases: olhar para cima, buscando o Senhor, que graciosamente nos liberta da depressão. Você crê nisso? Eu creio. Olhar para cima, quando Ele permite que descansemos e tenhamos refrigério depois de uma agenda lotada, que cobra um alto preço de nossas vidas. Olhar para cima, para agradecer-lhe, quando Ele gentil e pacientemente fala ao nosso coração, por meio da sua palavra, depois de descermos do monte da autocomiseração. Olhar para cima e louvá-lo quando Ele nos dá a companhia e a afirmação de um amigo que nos entende e nos encoraja. Olhar para cima e reconhecer que o doador de todas as coisas é mais importante que as coisas recebidas. Que nessa noite Deus nos ajude a olhar para Ele, a olhar para cima. Eu convido você a ficar de pé. Eu pedi para o pessoal do louvor preparar uma música. Eu já sei que são 20 horas e 4 minutos, mas eu creio que dá para a gente cantar e dá para a gente depois orar ao Senhor. Meu desejo é que Deus lhe tenha falado com graça, profundidade, clareza e autenticidade ao seu coração. Essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de sua mão. Eu tenho um Deus que não vai deixar me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de sua mão. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça,
Aleluia. Nós podemos orar, queridos e queridas. Feche seus olhos, cubra a sua fronte. Meu desejo é que Deus tenha falado ao nosso coração, que a sua palavra tenha penetrado no nosso coração, que seu Espírito tenha ministrado a nossa vida, e que a gente saia daqui ruminando o que Deus falou conosco. Que Deus te abençoe, querido. Que Deus te abençoe, querida. Você que está com a gente também no canal, que Deus abençoe. Que você tenha uma semana linda e abençoada. Creia que esse Deus é poderoso. Creia que Ele está pronto para nos ajudar. Muitas vezes fazendo o que fez com o profeta, dando a ele descanso e refrigério. Esse Deus tem descanso e refrigério para nós, agindo soberanamente e poderosamente, dizendo para mim e para você: o que é que você está fazendo aí? Sai daí, aí não é o seu fim, aí não é o seu local final. Eu creio nisso, dando para mim e para você a continuidade da missão. Talvez você dizendo: chega, já fui tão decepcionado ou decepcionada, eu não concordo com esse ponto de vista, isso tem me trazido tanto desgosto, tanto desgaste, vou parar, chega. Oh irmãos, se eu fosse contar para vocês o que acontece na esfera macro, as decepções, como as coisas não funcionam como nós queremos que funcione, mas eu creio no Deus que está no comando de todas as coisas. Eu creio nisso, irmãos. Ele está no comando de todas as coisas. Faço a minha parte, submeto-me a Ele acima de tudo, e permito-me ser usado para a glória dEle, para a honra dEle. Aleluia. Muitas vezes as coisas não saem como eu quero que saia, mas deve sair como Deus quer que saia. Ele está dizendo para mim e para você: não parou, não encerrou. Você está enterrando esse talento, você está enterrando essa missão. Vou desenterrar hoje, eu creio nisso. E quem sabe Ele não está dizendo: você não está sozinho não, você está se resguardando, se protegendo, achando que está se protegendo. Tem gente boa do teu lado, gente boa para caminhar com você. Aqui tem muita gente boa, glória a Deus por isso. Amigos verdadeiros, amigos leais, sinceros, homens e mulheres de Deus. Eu creio nisso. Confie em Deus, ore a Deus, achegue-se, procure-o, exalte-o, glorifique-o. Meus irmãos, nós vamos orar, impetrar a bênção. Os avisos foram dados. Fique de olho nas redes sociais e nos grupos internos da igreja. Eu só quero dizer a você que quarta-feira tem culto, e por estar dando um número reduzido de irmãos, eu não vou fazer no salão anexo aí, eu vou fazer no auditório ali atrás, mantendo o distanciamento necessário, tá bom? Estará aberto aqui do lado. Ore para que tudo esteja bem, né? Que a gente não adoeça, para que a gente esteja aqui na quarta-feira, dirigindo o culto, adorando a Deus e orando juntamente com você. Aos nossos visitantes, muito obrigado. Aquela senhora, aquele jovem casal, preencha uma ficha e devolva no final. Esperamos ver vocês outras vezes. Você que está com a gente no canal, obrigado. Deus abençoe. Pai amado e querido, te damos graça, te louvamos por essa noite. Muito obrigado, Senhor, por tua presença em nosso meio. Muito obrigado pelo Senhor falar ao nosso coração. Continua falando com a gente, Senhor. Continua ministrando ao nosso coração. Agora nós pedimos que o Senhor nos despeça em paz. Nos dê uma noite e uma semana abençoada na tua presença. Livra a gente do mal, Senhor. Mais uma vez nós te pedimos. Livre a gente de todo o mal, ó Deus, e guarda a nossa vida e a nossa família. Receba a bênção dos apóstolos. Que o poder de Deus, o nosso amado e eterno Pai, que a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus esteja sobre você, meu irmão, sobre você, minha irmã, e sobre todo o povo de Deus na face da terra, hoje e até que Ele volte. Amém. Amém. Vão em paz, queridos e queridas. Tenham uma semana cheia da presença do nosso Deus eterno e do nosso Deus poderoso. Deus abençoe, te guarde.
Tem mesmo que quer? Não consigo ganhar essa.